Então, formalmente falando, esse aqui é o estudos do Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, no UESC, que é uma subdivisão do LEPID, é o Laboratório de Estudos em Política e Ideologia, da Universidade Salgado Oliveira, né, que é coordenado pela nossa fundadora e mestra e amigona Adriana Gomes, aqui presente. Adriana, dê um alô formal. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Espero que essa tarde, noite, que eu não sei até uma hora que vai demorar, que vai perdurar essa fala do Gulão, que nós tenhamos aí uns momentos de aprendizado. E que esse núcleo que está começando hoje com o estudo do Gulão, está começando com o pé direito, não é, Gulão? Com o seu trabalho, que é um trabalho muito prestigioso, um trabalho muito bem feito, que é a sua dissertação de mestrado que você vai apresentar para a gente. Confere? Sejam todos Eu bem-vindos. agradeço o elogio e eu acho que em relação à apresentação, espero que seja contento. Pretendo ser sucinto, né, tendo em vista as questões do horário, e que seja a primeira de muitas reuniões engrandecedoras. Né? Eu mal vejo a hora de vê-los apresentarem seus trabalhos. Vai ser sim. Bom, então, sem mais delongas, eu decreto aberto o trabalho de hoje e passo a palavra ao nosso orador, o professor doutor Marcelo Gulão Pimentel. Então, muito obrigado, Marcelo, formalmente agora, por estar com a gente, e seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Bem, então eu vou apresentar para vocês um pouco o trabalho de dissertação de mestrado que concluí em 2014 na Universidade Federal de Juiz de Fora. E o nome dela é o método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos. Então eu busquei fazer essa abordagem de toda a obra do Allan Kardec, buscando entender o que seria o seu método de pesquisa. Eu fiz uma introdução mostrando um pouco a relevância desse tema, mostrando que Kardec provavelmente é o autor francês mais lido no Brasil, com milhões de cópias vendidas de seus principais livros, que ele foi responsável por fundar uma religião chamada Espiritismo, que conta, né, com milhões de adeptos. Nós temos cerca de 4 milhões de adeptos, segundo o último censo. Então, que é o terceiro maior grupo religioso do Brasil, atrás do católico e do grupo protestante evangélico. E que ele desempenha um importante papel também na questão de trabalhos assistenciais, com um grande número de pessoas, de espíritas, né, trabalhando, realizando trabalhos voluntários, e também constituindo uma série de obras assistenciais, como hospitais, escolas. No meu caso, da minha dissertação, principalmente instituições psiquiátricas, né, que acabam por coordenar, né, o tratamento médico tradicional com também concepções espíritas, né, como passes mediúnicos, tratamentos de desobsessão, que são práticas adotadas dentro do espiritismo, de maneira complementar. E que o Kardec provavelmente foi um dos pioneiros na investigação dos fenômenos mediúnicos, que também são chamados de fenômenos psíquicos, parapsíquicos, metapsíquicos, espirituais. Tem diversas denominações, né, variando de concepções de cada grupo que realiza.
e, por conta disso, ele merece ser melhor investigado por conta desse pioneirismo nele nessa investigação. Então, no primeiro capítulo, eu apresento um pouco do histórico dessas pesquisas, né, situando no início a questão, a vinda do mesmerismo para a França, né, o seu impacto, e é a partir do mesmerismo que nós vamos ter o surgimento do sonambulismo magnético, que foi uma forma de tratamento utilizada por parte desses mesmeristas, desses magnetizadores, como também eram chamados. Esse processo se dá um processo também de condenação dessas práticas pelas associações médicas francesas, né, logo no final do século XVIII e na década de 30 do século XIX, mas, ao mesmo tempo que essa condenação nos grupos formais, nas academias de medicina, acabam ocorrendo, essas práticas passam a ser adotadas pelo povo, se tornam muito populares, né, por conta de ser um tratamento que visava a cura, né, a cura de diversas formas de doença, era considerado um tratamento muito barato, né, em relação ao tratamento médico tradicional, e muitas pessoas consideravam o método eficaz também, e por isso a população francesa, de uma maneira ampla, acaba aceitando, né, essas práticas. Na década de 30, nós vamos ter uma queda, né, dos tratamentos mesméricos, eles passam a ganhar grande influência na Escócia, na Inglaterra, onde ele vai ter um outro nome, né, o hipnotismo, e ali ele vai ser usado, esse tratamento, como uma forma de anestesia, já que a anestesia já tinha sido inventada, mas ainda era muito perigosa, né, muitas vezes podiam levar à morte os seus pacientes, então o tratamento mesmérico passou a ser adotado muito em tratamentos dentários, mas em cirurgias também. E a partir de 1848, nós temos o início dos fenômenos em Hydesville. No início da década de 50, esses fenômenos se ampliam para a Europa, são enviados missionários à Europa que vão ensinar as formas de evocação, né, dos espíritos, e isso vira uma coqueluche nos jornais, até que desperta o interesse do pedagogo francês. São usados muitas, né, profissões, né, ele se dizia chefe de instituição, que era uma espécie de pedagogo, diretor de escola, o Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele inicia essas investigações e, como resultado dessas pesquisas, ele acaba concluindo pela existência dos espíritos e, a partir daí, ele inicia um desenvolvimento de uma filosofia que ele chama de espiritismo. E aí chegamos ao segundo capítulo, que foi o capítulo que eu acho mais interessante para ele ser debatido, que é o processo de investigação que ele realiza para o convencimento, principalmente das hipóteses paralelas que começam a surgir, de explicação dos fenômenos das mesas girantes, dançantes e falantes, e também explicações que começaram a surgir da mediunidade em si. Então, ele busca afastar as hipóteses concorrentes, que era a fraude, que poderia ser um fluido físico, que poderia ser a loucura, a alucinação, que poderia ser a atuação, uma expansão da mente humana, né, que teria
possibilidades de telepatia, por exemplo, de outras habilidades mentais desconhecidas, e ele chega a que a hipótese mais provável seria a da intervenção de uma personalidade invisível, que nessa intervenção ele dizia ser uma pessoa que tinha vivido em algum momento na Terra, dando características da sua identidade, dando informações muito pessoais e por aí vai. Então, a partir daí, o Allan Kardec se vê diante de uma nova forma de conhecimento, que ele chama ciência, né? E ele passa a utilizar métodos conhecidos na ciência para poder investigar o que seria o seu objeto de estudo, que era o mundo espiritual. É interessante que ele afirma que os médiuns para ele seriam como os microscópios ou as lunetas. Assim como as lunetas permitiam os astrônomos investigar os planetas, né, as estrelas, os microscópios permitiam os biólogos investigar o mundo biológico, os médiuns o permitiriam investigar o mundo espiritual. Então ele realiza ele passa a ter uma série de ferramentas para poder criar uma forma confiável de pesquisa. E aí a gente chega no terceiro capítulo, em que mostra um pouco como que ele fala sobre esses aspectos, porque dentro do espiritismo brasileiro existem muitas concepções diferentes sobre Allan Kardec, seu método de pesquisa. Né? Existe uma ideia de que ele teria recebido essas comunicações espirituais muito sentado numa mesa, ele receberia essas mensagens, que ele seria uma espécie de secretário dos espíritos, né? Só organizando e publicando aquilo que os espíritos disseram para ele realizar. E existe uma concepção também de o Allan Kardec como um investigador. O interessante é que nessa investigação, focada em entender qual seria o método de Allan Kardec, ele coloca essas duas concepções em momentos diferentes. Em um primeiro momento, principalmente na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele adota uma posição de uma espécie de secretário dos espíritos mesmo, né, colocando a autoridade da obra nas palavras dos espíritos superiores, sendo ele apenas uma espécie de emissor, organizador. Mas com o passar do tempo, com o andar da obra, ele vai percebendo que o papel dele vai além disso. Ele percebe que as comunicações que ele recebia dos médiuns traziam ideias contraditórias. E isso faz com que ele aprimore o seu método de investigação, que ele vai chamar de controle universal das comunicações mediúnicas, que se aproximava muito de uma forma de ciência, talvez a forma de ciência mais realizada no século XIX, segundo William Whewell, que foi um monge, mas também cientista, criador da palavra cientista, inclusive, que antes era filósofo da natureza. William Whewell, ele diz que a consciência das induções seria a forma mais utilizada de se fazer ciência no século XIX. E o que seria isso? Seria buscar diversos elementos que caminhassem para o mesmo ponto. Né? Se usa muito o exemplo dos corvos, né, nesse processo de consciência das induções, né, que como seria impossível reunir todos os corvos do mundo para saber se todos eles têm a cor das penas de cores pretas, né? Ele
se baseia na investigação se nos Estados Unidos os corvos têm a cor das penas preta, se na Inglaterra a mesma coisa, se no continente europeu a mesma coisa. Se cientistas que estudam corvos apontam que as cores da pena desses corvos são pretas, né, então isso induz eles a concluírem que os corvos têm as penas pretas. Mas deixavam aberto a possibilidade de que, se um dia surgir um corvo branco, né, eles revisariam essa tese e incluiriam essa ideia em sua pesquisa sobre os corvos. Né? O Kardec era bem parecido, porque ele busca reunir informações mediúnicas de diversos pontos diferentes e buscando, assim, pontos em comum entre essas comunicações, e trazia a ideia de que elas não poderiam contradizer a ciência, né, conhecida até então, e a partir daí ele formava uma consciência das induções que dava segurança para que ele produzisse seus ensaios teóricos, né? A partir dessas comunicações, ele produzia seus ensaios teóricos. Recentemente, inclusive, com a análise do projeto Allan Kardec, é interessante ver que nas cartas do Kardec a gente vê notas que ele faz, um B para bom, o TB para très bom, muito bom, e dois T's e o B como muito, muito bom. Mostrando que e ele dizia isso, né, num episódio, num artigo da Revista Espírita de 63, que ele recebia muitas cartas, eles tinham muitos elementos a respeito de um aspecto, né, do que ele chamava da teoria espírita, mas que ele só publicava as cartas que traziam mais elementos que despertassem o interesse do público. Na ciência, isso é chamado de experimento crucial. Né? Existem diversos experimentos que apontam para uma tese, mas existe um experimento perfeito que é utilizado para demonstrar que aquela tese é válida. Então, o Allan Kardec ele publicava na Revista Espírita essas comunicações que ele considerava mais informativas a respeito de um elemento, né, da teoria espírita, e a partir daí ele desenvolveu os ensaios teóricos. E é interessante ver como que ele desenvolvia esses ensaios mesmo, dá para ver elementos dessas cartas no meio dos ensaios teóricos, mostrando que a produção da filosofia espírita, dos ensaios teóricos do espiritismo, vinham acompanhadas dessa consciência das ilusões, desse grande acúmulo de cartas. Né? Porque se tem uma ideia também de que o Kardec se convenceu de que o fenômeno espírita era real, e a partir daí ele produziu uma filosofia, né, um tanto quanto descolada das comunicações mediúnicas. Então, dá para perceber que havia uma presença dessas cartas nos ensaios teóricos, conforme a gente pode ver acompanhando a Revista Espírita. E aí nós temos a ideia da ideia de codificador, que talvez seja uma ideia usada de maneira equivocada, muitas vezes, no meio espírita, porque a palavra codificador lembra uma pessoa que coloca em códigos, né? Ulisses Guimarães foi o codificador da Constituição brasileira. Né? Ele pegou as leis que foram aprovadas, colocou num código que é a Constituição brasileira. E quando a gente usa essa palavra, embora ela não seja associada desse modo, mas muitas vezes quando a gente usa essa palavra, dá uma ideia de que houve uma revelação, né? Exemplo, o Moisés também é chamado de codificador, né? Porque ele recebe os 10 mandamentos,
né, lá no Monte Sinai e faz valer aquelas leis. Então, às vezes, dá uma ideia de religião revelada, né? Embora a FEB, que usa muito o termo codificador, coloque do lado sempre o significado de codificador, uma ideia próxima do Kardec como pesquisador, né? Conforme ele se vê na Gênese. Então, se nesse terceiro capítulo a gente percebe que se o Kardec no início ele se coloca muito como um secretário dos espíritos, com o passar do tempo, com a ampliação do número de comunicações que ele tem, ele passa a se tornar muito mais um pesquisador, né? Desconfiando das informações, comparando elas, indo a locais para verificar práticas mediúnicas que ele não conhecia em Paris, visitando notícias históricas a respeito de práticas mediúnicas, né, realizando uma série de práticas que são muito comuns ainda hoje na ciência, né, como utilização de fontes secundárias, como pesquisa de campo, como uma pesquisa tabulada. Dá para perceber que uma das principais pesquisas que o Kardec faz, e isso a gente entra no 4º capítulo, é uma ideia que o surpreende, que é a ideia de que o espírito teria sentimentos. Para ele, havia a ideia de que o espírito era uma centelha, sem corpo e sem forma. Isso era uma ideia comum naquela época, na França do século XIX, mas ela não era única. Ela disputava com a ideia de que havia uma espécie de corpo espiritual, né? Ou que ele vai chamar de perispírito, mas que é relatado em livros sagrados como a Bíblia, por Paulo, né? Então, ele considerava que o espírito era uma centelha, mas conforme ele vai realizando suas entrevistas, né, aos supostos espíritos evocados, através dos médiuns, nós vamos ver ele se surpreendendo com a ideia de que o espírito sente dor, sente frio, sente calor, e isso faz com que ele desenvolva uma das principais linhas de pensamento do espiritismo, que é a ideia do perispírito, a ideia da teoria das manifestações físicas, a ideia das sensações dos espíritos. Né? Então, ele para descobrir isso, ele faz uma pergunta que aparece na Revista Espírita, né, para médiuns diferentes e para espíritos que teriam desencarnado em situações diferentes. Né? Que sensação tiveste após a morte? E conforme esses espíritos vindos de médiuns diferentes iam dando as respostas, ele ia criando a sua teoria sobre a sensação dos espíritos, percebendo que espíritos que teriam vivido de acordo com a moral da época, né, que era a moral cristã, de acordo com os elementos morais, com desapego à matéria, de maneira generosa com os demais, esses espíritos teriam um sofrimento menor após a morte, enquanto os espíritos mais apegados à matéria, os espíritos orgulhosos, os egoístas, esses passariam por estados de perturbação. É assim que os espíritos descrevem. E essas perturbações seriam inúmeras. Uns que sentiam que ainda que tinham sido enterrados, que estavam debaixo da terra, outros que sentiam culpa por não terem feito o bem que poderiam fazer, outros que tinham cometido assassinatos sentiam o momento da morte se repetindo, e por aí vai. Então, ele ia medindo também o tempo dessa perturbação. Ele via que uns alegavam 3 dias de perturbação, outros 3 meses, teve um caso de 200 anos, e ele ia relatando isso nos seus ensaios teóricos. Então, essas entrevistas
que a gente vai acompanhando na Revista Espírita, elas meio que são compiladas e publicadas no Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos, que depois vai ser publicado de maneira definitiva na segunda edição do Livro dos Espíritos. Então é interessante perceber esse caminho, né? Não estou aqui defendendo a ideia de que existem espíritos, mas eu posso afirmar que o Kardec confiava 100% no material que ele recebia, a partir do momento que ele investigava a credibilidade do médium, aquele material produzido pelos médiums, ele utilizava como fonte para o desenvolvimento da sua filosofia, da sua teoria. Isso dá para perceber conforme a gente vai estudando a Revista Espírita e depois os livros publicados. Dá para perceber esse caminho da carta, que vira ensaio teórico, que é consolidado no livro. E ele também se permitia voltar atrás, que é um ponto típico de ciências, não em filosofias, né? Geralmente as filosofias são herméticas, elas não se permitem se contrariar, elas não se permitem ir contra um princípio já adotado. E o Kardec faz isso em alguns momentos, né? Eu separo um deles, que é a questão da possessão. Né? Ele, no início, nas primeiras obras dele, no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, ele afasta a ideia da possessão. Ele diz que a possessão não seria possível um espírito agir em nome de um outro corpo que ele não teria sido encarnado, né? Então, um espírito exterior não poderia possuir o corpo de um outro espírito. Ele nega essa ideia até que ele presencia uma série de fenômenos ocorridos em Morzine, que é uma região que fica no sudeste da França e tinha sido recém-incorporada à França por plebiscito. Então, era uma região que pertencia a um dos estados italianos do período, era Savoia, se eu não me engano, e ele acaba sendo incorporado à França, e ali passa a ter uma série, numa região bem isolada, uma série de casos de possessão, centenas de casos são relatados. E isso desperta a curiosidade das autoridades públicas, né? Então, nós temos psiquiatras indo ao local, nós temos membros da Igreja Católica indo ao local, e o próprio Kardec visita o local. E lá, depois de visitar o local, depois de fazer uma série de artigos, né, relatando esses casos e ter visitado, ele muda de ideia e considera a possessão como um processo possível. Interessante que ele realiza um experimento, né, que é o experimento crucial em Paris, e a partir daí ele se convence do estado da possibilidade de possessão. E aí nós temos essa visão consolidada na Gênese, mais tarde, em que ele deixa isso claro. Embora essa modificação não tenha sido feita no livro dos médiuns, né? Então, isso acaba gerando uma certa confusão, porque no livro dos médiuns continua a ideia da negação da possessão e na Gênese ele afirma a possibilidade de possessão. Bem, então, com esses 4 capítulos, eu busquei tentar mostrar que o Kardec utilizava ferramentas científicas da época, né? Não um método experimental de laboratório, mas um método empírico de observação dos fenômenos, que era amplamente utilizado pela ciência da época, para poder investigar esse objeto novo que se revelava na metade do século XIX, que eram esses fenômenos mediúnicos. E assim ele fornece uma série de ferramentas
que irão contribuir para que novas pesquisas fossem realizadas tanto na França como também em outros locais da Europa. Então, foi mais ou menos essa ideia que eu tive e eu acho que a partir de agora a gente pode realizar mais aprofundamentos dessas ideias com a pergunta de vocês. Obrigado, Marcelo, pela exposição, né? Antes de abrir para as perguntas, eu vou usar o meu privilégio de coordenador presente para fazer a primeira. Desculpem, eu juro que passo para vocês já já. Uma coisa que me chama muita atenção quando a gente pega esses primórdios de Kardec, como você fez, é o seguinte: você falou da mudança de metodologia, de posicionamento dele, né, dentre o primeiro livro dos Espíritos e um pouco depois com as outras obras. Inclusive a versão revisada, que é quase uma outra obra, né? O segundo livro dos Espíritos, que é o que a gente tem hoje, é praticamente um livro novo. Você, mesmo as perguntas que foram mantidas, as respostas são muito diferentes, etc. Ele é muito mais encorpado. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, assim, como é o pouco tempo que Kardec teria levado, né? Ele começa a estudar para valer em 55, em 57 sai a primeira versão do Livro dos Espíritos, e 3 anos depois você tem a segunda versão muito aumentada do Livro dos Espíritos, né? O que me intriga um pouco, é uma curiosidade mesmo, porque qualquer um que tenha passado por um mestrado e doutorado sabe como é difícil você conseguir pesquisar com o tempo diante das limitações que a gente tem. Mesmo que você se dedique bastante, às vezes é complicado, né? Como ele conseguia fazer tudo isso que você está relatando, né? Inclusive escrever a Revista Espírita, a partir de 58, e conseguir ir a campo, observar outros grupos, processar o que ele já tinha e ainda fazer os contatos necessários para receber as cartas e relatos que ele teria que receber para ter uma amostragem significativa. Sempre me espanta um pouco isso. E eu sempre tive a impressão de leigo, não é nada histórico nisso, de que no movimento espírita tende a supervalorizar um pouco isso. Porque, assim, eu fico pensando, é humanamente impossível que tenha sido tanto material, assim como a gente às vezes atribui, haja vista com a limitação de tempo e um trabalho de praticamente um homem só, e talvez um homem só e sua esposa. Quer dizer, não sei se você tem alguma noção sobre isso, mas, né, não me parece que Kardec terceirizasse o seu trabalho, né? Pelo menos ele assinava os artigos, né? Então, assim, você falou de que ele confiava nos relatos que tinha, que recebia. Mas, assim, como é que ele foi construindo essa rede? Você tem alguma noção disso? Porque, de início, a gente tem as versões. E acho que você fala um pouco disso no capítulo também, né? Não sei se todo mundo conseguiu ler no segundo capítulo. Tem a versão das médiums, das Bodhan, né, que não eram adolescentes, hoje a gente sabe, né? E tem a versão, tudo bem, com a supervisão de uma terceira médium, que seria a senhorita Jafé, e tem a versão dos 50 cadernos que ele teria ganhado de presente lá do grupo do Victoriano Sardou, não é isso? E o que ele... Como é que você vê essa coisa de levantamento de material? Quer dizer, além dessas duas versões, ele ainda teria que ir processando o material adicional que teria sido incorporado depois. A gente tem uma pista de como é que foi o processo real ou tem algo de inconsistente nesses relatos de coleta desses materiais primários que ele teria que processar? Porque, às vezes, quem fala dos 50 cadernos não fala tanto da Bodan, quem fala das Bodan, a gente não sabe direito qual o percentual de informações que teria vindo de uma fonte ou de outra. Enfim, você tem alguma pista sobre isso? Não sei se eu consegui fazer entender, porque a coisa em si já é confusa para mim, para perguntar sobre ela acaba sendo também. Enfim, eu dou a palavra a você. É interessante, é bem interessante. Eu acho que isso é um trabalho que ainda precisa ser feito com consistência, né? Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer também no futuro, assim, entre as coisas sobre Kardec que eu gostaria de escrever, uma delas seria sobre o movimento social, né, o movimento espírita gerado na França e como se formaram essas redes. Porque nós temos pistas, mas nós não temos ainda
um trabalho que mostre isso de maneira consolidada, né? Um trabalho, uma pesquisa mesmo voltada para esse campo. Bem, o interessante é que não existe uma ideia de que os 50 cadernos realmente existiram, né? Os 50 cadernos nunca foram reconhecidos pelo Kardec. Kardec nunca mencionou eles. E quando eles surgem em um momento em que existe um forte ataque ao espiritismo feito pela Céline Beckett, né? Céline Jaffe, que era a principal médium do Kardec. Ele utilizava ela para, principalmente, realizar investigações complementares, né? Quando ele tinha uma informação, ele ia conferir e confirmar a partir das evocações da Céline Jaffe. Seria uma espécie de uma médium que ele utilizava para ter mais segurança, né, daquilo que ele estava escrevendo. E aí surge no momento em que ela acusa, através do Alexander Aksakov, um pesquisador, um parapsicólogo russo. Ele faz, em 1874, uma série de acusações e a Céline Jaffe acusa o Kardec de ter roubado o trabalho dela. E aí, logo depois, né, como Kardec já estava falecido há uns anos, começam a surgir as ideias dos 50 cadernos para buscar derrubar essa tese da Céline Jaffe, dizendo que não foi ela que teria produzido, que já existiam 50 cadernos. Mas o fato é que eles nunca foram mencionados pelo Allan Kardec, né? Assim como a questão da idade das irmãs Baldan também não são mencionadas pelo Kardec, né? A gente, utilizando as fontes secundárias de outras biografias realizadas, a gente acaba colocando informações que depois se verifica que elas não surgiram. A gente cita fontes secundárias como se fossem fontes primárias, né? Foi então, eu acho que eu coloquei isso no meu trabalho também. Deveria, com certeza, se eu realizar a publicação, vou atualizar. Então, mas como Kardec fazia isso, né? Realizava o trabalho? O que se sabe é que ele passa a se dedicar integralmente ao espiritismo a partir do momento que ele se convence dos fatos. E, de fato, a segunda edição, em relação à primeira, ela é consideravelmente aumentada, principalmente com os ensaios teóricos que ele realiza na Revista Espírita, né? Então, segundo o levantamento do Cosme Massi, que é um especialista nesse campo, ele afirma que 60% da segunda edição do Livro dos Espíritos se encontra na Revista Espírita, né? O que mostra essa ideia de que a Revista Espírita ajudou muito Kardec nesse processo de ampliação do trabalho. Então, ele se dedica integralmente. O que a gente conhece pelas cartas do Kardec, que ele dormia 4 horas por dia. Ele trabalhava integralmente, né, de domingo a domingo. E ele publicava a Revista Espírita por si mesmo. Ele reafirma isso em uma das cartas também. Ou seja, ele escrevia, ele escolhia o material que seria publicado, ele levava para a edição, era um trabalho de um homem só, e ele realizava as viagens num período que é muito típico na França de férias, né? Até hoje é muito comum que o francês tire de 1 a 2 meses de férias entre os meses de agosto e setembro. E o Kardec realizava isso, fazia isso. Ele deixava as edições já preparadas para serem publicadas e ele tirava 2 meses de férias em que ele ia viajar para poder verificar esses novos médios, para poder ter contato com as outras pessoas. Como que ele conseguiu essa rede de contatos? Né? Na época de 57, 58, até a década de 60, explodem edições
espiritualistas na França. E isso faz... E o Kardec tem um relativo sucesso com a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Então, se esgota rapidamente, né? Por isso que a nova edição de 60 pôde ser feita com relativa facilidade, porque a primeira edição esgotou muito rapidamente. E aí, com esse sucesso, ele passa a receber muitas correspondências, e isso vai ampliando conforme vamos tendo as vendas da Revista Espírita. A Revista Espírita passa a ser o principal canal de diálogo que ele passa a ter com diferentes sociedades no mundo francófono, né? E isso é interessante. Se falar, a maior parte dos correspondentes do Kardec pertenciam ao mundo francófono. Mesmo os correspondentes brasileiros eram pessoas que falavam francês, né? Embora o Kardec, em algumas biografias, tenha dito que ele tinha um domínio de vários idiomas, né, provavelmente ele só se comunicava em francês. Então, provavelmente ele lia em inglês, mas não escrevia. E as outras línguas, ele, até mesmo na tradução do alemão, ele estudou na Suíça e ele aprendeu alemão, né, na escola de Verdun, na Suíça, que era bilíngue, falava francês e alemão, né? Ele dizia na tradução do Livro dos Espíritos para o alemão que ele não tinha conhecimento de alemão suficiente para poder opinar sobre a tradução, sobre a obra. Então, a partir daí, essa rede vai ampliando, né? E como a França era o reduto cultural do mundo, né? Uma pessoa educada tinha que falar francês, as ideias diante da França, eu acho que isso tudo ajudou a capilarizar as ideias sobre o espiritismo, que tinha dois principais núcleos, né? Dá para perceber nas obras publicadas que a maior parte daquilo que é publicado ou vem de Lyon, ou que é a região mais ao sul, né? A principal cidade ao sul da França, ou vem de Bordeaux, né? Que também é uma das principais cidades francesas, né? E a partir daí ia se espalhando por diversos locais. Mas me parece que é a partir desses elementos. E é importante também colocar a ideia de que há muito aproveitamento da Revista Espírita nas obras que foram publicadas, nos 5 livros, né? Ele não começa esses livros do zero. Muito material que ele publica já estava publicado na Revista Espírita. Então, acho que essas pistas são as principais para a gente entender como que se deu esse crescimento do espiritismo. Ok, muito obrigado. Já desembolou minha cabeça quanto a essas questões, ou pelo menos acho que é o que eu percebi até agora. Bom, gente, eu vou então, agora que eu atendi ao meu próprio privilégio de coordenador, eu passo a palavra aos ouvintes, né? Quem quiser mais fazer perguntas. Só para ajudar a organizar, eu peço a vocês, acho que não precisa levantar a mão, somos um grupo tão pequeno hoje, então, alguém gostaria de fazer uma pergunta ao Marcelo, algum comentário, uma devolutiva sobre alguma coisa que tenha lido no texto que foi disponibilizado? Marcos? Oi, Marcelo, tudo bem? Eu estou mais ansioso em ler a tua tese, né? Mas, por enquanto, a gente vai te perturbando aqui na dissertação, né? Essa tese que não sai, né? Pois é. Bom, você na tua dissertação, você procurou, me parece, né? Você procurou inserir o pensamento de Kardec e a metodologia de Kardec no que seria mais ou menos uma tendência das ciências no século XIX, que é algo bastante complexo para a gente pensar
em função de um modelo de pensamento que ainda está em formação, esse negócio que a gente chama de ciência, né? A primeira coisa que eu queria ver contigo é essa questão do experimentalismo, né? Porque você, em diversos momentos na dissertação, você tenta levantar como que Kardec faz essa organização desse pensamento, né? Você, inclusive, mencionou a referência que ele faz à reunião mediúnica, o processo de comunicação, como se fosse um laboratório mesmo, né? Então, eu vou pensar e te perguntar em relação a duas questões. A primeira é que, ao contrário do que muita gente pensa, esse experimentalismo que ocorre no século XIX, ele é bastante diverso daquele que Kardec está formulando, né? Em matemática, por exemplo, que é a área que eu conheço um pouquinho, né? Um grande número de matemáticos, como David Hilbert, Louis Cauchy, eles vão se afastar, né, do experimentalismo. Em matemática, o fato de um fenômeno acontecer N vezes não quer dizer de forma nenhuma que vai acontecer na enésima primeira vez. Ao contrário do que fez o pesquisador inglês que vai falar a respeito da evolução das espécies, né? Ele olha um fenômeno diversas vezes e conclui que aquele fenômeno ele é resultado desse processo, né? Que Kardec vai chamar de ciência experimental. Mas esse experimentalismo de Kardec ele falha naquilo que vai se firmar como um dos pilares da ciência, que é a possibilidade de reprodução do fenômeno. Algo é científico, ele segue um protocolo se ao final você puder reproduzir. Isso não acontece, né, no fenômeno mediúnico. Então, a primeira coisa que eu queria que você falasse é justamente a respeito dessa questão, né, a respeito da impossibilidade da reprodução. A segunda questão é com relação à própria ideia de espiritismo como ciência, porque isso que a gente chama de modernidade ou de contemporaneidade, ela vai marcar algumas separações que são bastante importantes, né? A realidade é algo que deve ser investigado pelas ciências, a transcendência é domínio das religiões e a administração do Estado cabe à política. Então, isso vai ficando cada vez mais marcado no século XIX. E o espiritismo, ele invade essa área, né? Ele se apresenta como religião, mas ele quer ser uma ciência também. Então, muitas vezes a gente fala a respeito de condenações e de perseguições, como se os médicos, né, os juristas estivessem perseguindo os espíritos, mas, na verdade, assim, é como se o espiritismo estivesse quebrando um protocolo da modernidade. Ele quer ser algo que não pode ser. Ou ele é religião, ou ele é ciência, né? E como que você vê o advento e talvez esse fracasso desse cientificismo espírita diante desses protocolos da modernidade? Vou acrescentar só mais uma, né? Por que essa ciência espírita não conseguiu constituir seguidores? Porque uma das marcas da ciência moderna é justamente o fato de que ciência é feita por cientistas. Isso as ciências elas vão marcar bem, de forma bastante clara, né? O cientista amador ele vai desaparecendo, né? Ele vai ser uma coisa mais profissional. E assim, o espiritismo ele não consegue fazer isso, né? Inclusive no Brasil, quando a gente fala de aparecimento do espiritismo no Brasil, a gente percebe muito isso no Rio de Janeiro. Os primeiros anos de fundação da Federação Espírita Brasileira, o final do século XIX, a federação e os órgãos eles estão marcados por médicos, por homeopatas, e isso vai desaparecendo no início do século XX, né? A gente vai vendo cada vez uma menor presença desses profissionais, né? E por que a ciência espírita não conseguiu constituir seguidores à luz do pensamento de Kardec? Bem, obrigado pelas questões. Essa parte das perguntas é bom por isso, né? Dá a chance da gente tratar diversos temas que
a gente não trata achando que eles não vão chamar tanta atenção. Bem, indo à sua questão, eu sou péssimo de memória, mas eu vou tentar lembrar aqui. Bem, primeira ideia de método experimental. O que o Kardec chama de método experimental é o que hoje a gente conhece como método empírico. Método experimental hoje é um método de laboratório que se reproduz em laboratório. Né? Não havia essa ideia no século XIX, na época do Kardec. Né? Os primeiros laboratórios estavam surgindo de maneira mais científica, né? Na segunda metade do século XIX. Então, o que ele trata ali é método empírico. Né? E dentro da ideia de método empírico, o Kardec é bem sucedido nesse sentido de produzir uma ciência muito próxima das demais. Mas quando ele diz que o espiritismo não é da alçada da ciência, ele está justamente afirmando que não cabia às ciências duras, né, essa investigação, porque o objeto era outro. Basicamente era isso. O fato é que, dentro da ideia de ciência, se você pegar o que a ciência que estuda o método experimental reproduzível e por aí vai, a gente vai ter 3 ciências de verdade, né? Que é a física, a química e a biologia. Tudo o resto, a matemática é um instrumento da ciência, segundo esse grupo das hard sciences, né? As ciências duras, né? E todo o resto não é ciência, né? E aí se foi configurado atualmente como um prêmio de consolação, uma espécie de ideia de soft sciences, né? Ciências moles, né? Ciências suaves. Então, se a gente for enquadrar dentro da ideia de método experimental e de ciência que a gente tem hoje, né, de fato, o método de Kardec não é ciência, o método do Darwin não é ciência. Né? E o interessante é que o Darwin talvez seja uma das teorias científicas mais promissoras, né? Ou a mais promissora dentro da biologia, né? Que ainda hoje continua oferecendo ideias, sendo confirmadas, né, por novas descobertas que vão sendo feitas, né, principalmente na área da paleologia. Então, ou seja, o que eu quero dizer é que, na época que o Kardec estava fazendo ciência, era uma ideia de ciência válida. O que acontece é que depois da morte do Kardec, em 69, nós temos uma mudança do que se torna ciência. E, a partir daí, surge essa separação que você bem menciona, né, de que a ciência é uma coisa, né, a filosofia é outra, a política é outra, cada um tem sua área de atuação. E quando Kardec buscava justamente reaproximar as ideias de ciência e religião, né? Antigamente, a ideia de ciência, ela tinha que decorrer uma filosofia e tinha que decorrer um fundo moral, né? E isso acontece, se eu não me engano, nas obras do Newton, na obra do Galileu, né? Toda a ideia científica, ela tinha que desaguar nessa filosofia e nessa questão moral. Só que isso é desmembrado no século XIX. Nós temos uma especialização das ciências. E aí dá para perceber, existem trabalhos, né? O trabalho do Kotler, ele faz uma análise de como que a ciência foi se profissionalizando na Inglaterra. E ele vai mostrando que, para abrir espaço para cientistas profissionais, eles foram justamente atacando os grupos da ciência estabelecida. Né? E quem que eram os professores até o século XIX? Geralmente pessoas vinculadas à igreja. Né? E mesmo essas pessoas sendo pessoas de grande sabedoria, de grande conhecimento científico, o próprio William Whewell, eu já mencionei, era um monge. Os novos cientistas que se reuniam em academias amadoras, como eram as academias que frequentavam Allan Kardec, né, que traziam consigo uma série
não vou nem dizer academias amadoras, mas eram academias que aceitavam um grande número de polímatas, né, de pessoas que tinham notável saber, mas não tinham diploma na área. E com o tempo, essas academias vão se fechando cada vez mais para grupos vinculados a uma pesquisa mais séria na área, né? E essas pessoas queriam também, para poder se dedicar a essas pesquisas, ter uma fonte de renda. Então, nós vamos começar a perceber a retirada das pessoas vinculadas à religião, de padres, pastores, das universidades e escolas da Inglaterra, justamente para dar espaço para esses membros laicos que também pesquisavam, né, e que assim tinham uma fonte de renda, que era lecionar, para poder continuar essas pesquisas, da ideia da continuidade da pesquisa. Mas para essa substituição acontecer, foi necessário atacar esse grupo, e se atacava justamente vinculando esses grupos a uma ideia religiosa anticientífica. Né? Então, a gente pode ver que a profissionalização da ciência, né, e a instituição dos saberes científicos se dá basicamente num ataque às ideias religiosas. E isso faz criar um vínculo muito forte entre a ciência e o materialismo. Ou seja, a ciência tem que ser necessariamente materialista. Quando a gente sabe que a ciência é um método, né, é uma forma de você alcançar o saber. Ela não traz uma teoria no fundo, né? Ela pode ser usada por diferentes, você pode ter diferentes concepções e atingir o mesmo resultado científico, né? Mas durante um bom tempo, e eu imagino ainda hoje, a gente tem esse vínculo entre ciência e materialismo. E para isso foi necessário expulsar da ciência a aventura com ideias que foram relegadas à metafísica, né? E agora o espiritismo não se desenvolve, né? De fato, o espiritismo ele passa a se constituir como uma religião, mas é porque a gente vê que essa fragmentação afeta muitos pesquisadores, né? Muitos grupos, a gente pode dizer que, por exemplo, o espiritismo foi bem sucedido no sentido que gerou a pesquisa psíquica, né? E a Society for Psychical Research, né, a SPR, é uma das academias científicas mais antigas do mundo. Até hoje está funcionando, publicando revistas que utilizam métodos científicos para sua publicação até hoje, né? Ou seja, duplo cego, a validade e por aí vai. Então, dentro da ideia da pesquisa psíquica, ou parapsicologia, ou metapsíquica, dos diversos nomes que ele teve, então o espiritismo teve um sucesso em gerar uma tradição de pesquisa, uma forma de abordagem que depois foi utilizada por esses grupos de certa forma. E aqui no Brasil, ele acaba tendo uma ideia de religião, porque de uma maneira bem contundente, o espiritismo, o espiritualismo, né, foi massacrado pelos grupos no processo da disciplinarização do saber. Quando diversas disciplinas científicas alcançaram a universidade, para que elas se tornassem importantes, válidas, elas tiveram que oferecer respostas principalmente para esses grupos que passaram a ser considerados pseudociências. E no caso do espiritismo, se deu muito na psiquiatria e a psicologia, foram dois grupos responsáveis por trazer explicações alternativas para o fenômeno mediúnico. Né? À toa que o Emil Kraepelin, né, que talvez seja um dos psiquiatras mais notáveis, mais influentes na Europa e também gerou uma tradição aqui no Brasil, né? Basicamente ele pega, né,
a forma como Kardec batizava, né, as diferentes formas de mediunidade, é o Kardec que cria essa terminologia, e é interessante que ele usa essa terminologia, nomes de origem greco-romana, que era a mesma forma que a ciência usava para categorizar animais, para categorizar as diferentes formas de catalogação científica. E essa catalogação da mediunidade é usada basicamente para mostrar as diferentes formas de loucura, de monomania que podem existir, né? Então, o espiritismo, né, a mediunidade é transformada em doença, né? E boa parte das manifestações mediúnicas passam a ser explicadas pela psicologia, principalmente a psicanálise, que vai condenar a questão da metafísica, né? O interessante é que o próprio Freud, que é um dos principais responsáveis por isso, quando ele conversa com o Jung, né, que tinha uma tese que estava cada vez mais se tornando importante, e tinha sido um discípulo do Freud, ele diz, né, assim, olha, você pode fazer qualquer coisa com as minhas ideias, mas não tire a ideia de que a origem de tudo está no sexo, né, na questão sexual, né, porque o Jung queria trazer para ideias mais vinculadas à parapsicologia, questão metafísica. Então, ajuda a entender esse processo, né, que aliou uma nova forma de fazer ciência com uma questão desses grupos se firmarem como ciências válidas e, a partir daí, atuarem na deslegitimação daquilo que foi considerado pseudociência. Não sei se eu fui ao encontro da sua pergunta, mas, enfim, isso é um tema que... Ou seja, foi uma vitória, um grupo foi basicamente silenciado, coisa que acontece na disputa científica, como o Kuhn mostrou, né? O Thomas Kuhn mostrou nas suas ideias das revoluções científicas. São ciências concorrentes disputando, não necessariamente certas ou erradas, mas que em algum momento uma se torna hegemônica e inicia a ciência normal. Mas o Thomas Kuhn, quando ele fala a respeito de quebra de paradigma, de formação de novos modelos de ciência, ele se apega justamente à constituição de seguidores, né? Ele diz que um pensamento ele se torna paradigmático quando ele consegue constituir seguidores. O espiritismo, como ciência, não consegue fazer isso, né? Exato. Ele se desenvolve num momento em que... porque, assim, é muito comum a gente verificar essa relação entre espiritismo, ciência e experimentalismo. Mas esse experimentalismo que está acontecendo como um modelo científico no final do século XIX, ele não é simplesmente a experiência, né? Ele tem alguns, não sei se a gente já pode chamar isso de protocolos, mas uma das questões desse experimentalismo, ele está ligado justamente à inexistência ou a uma carência de base teórica, né? Em física, por exemplo, a gente vai encontrar vários pensadores no século XIX que vão usar o processo experimental para a constituição de uma base teórica. A gente tem isso em eletricidade, a gente tem isso em mecânica, em matemática. A gente vai ver, não a experimentação, aquilo que a gente chama de experimentação nas ciências e matemática, a gente chama de demonstração, né? David Hilbert ele vai liderar um grupo de matemáticos que eles vão se dedicar a demonstrar aquilo que em matemática era aceito sem demonstração. E esse processo é um processo onde o espiritismo ele vai falhar, né? Que é justamente a possibilidade de você reproduzir o experimento, né? A comunicação. Mas eu acho que o interessante é que a gente vê casos clássicos, né? Como o William Crookes e o Alfred Russel Wallace, que mostram um pouco, e tem outros casos também de buscando investigações a respeito da mediunidade, em que isso virou um grande, colocando uma linguagem vulgar, mas um grande mico, um pesquisador estudar esse tema, né? O William Crookes ele foi rejeitado justamente por tentar abordar esse tema, né? Dentro dos principais jornais, embora já tenha sido um cientista consagrado. Né? Tem um antropólogo português, eu acredito que você já tenha lido, João Vasconcelos,
ele tem um artigo muito interessante chamado Espíritos Clandestinos. Minha esposa está preocupada com os raios aqui. Desliga tudo da tomada, vai explodir. Então, o João Vasconcelos ele tem um artigo muito interessante chamado Espíritos Clandestinos. Tem um subtítulo, Espiritismo, Pesquisa Psíquica e Antropologia da Religião entre 1850 e 1920. É muito curioso porque o João Vasconcelos ele é um antropólogo português, mas ele é um dos poucos pesquisadores do racionalismo cristão lá em Cabo Verde, né? Eu tenho sempre falado com o pessoal que existe muita pesquisa sobre racionalismo cristão aqui no Brasil. Mas ele vai discutir justamente isso, né? Esse processo de separação de áreas da modernidade. Ciência faz uma coisa, a religião faz outra, a política cuida do Estado. E ele também vai discutir o papel desses cientistas, né? William Crookes, né? O Wallace e outros, como que eles vão ser ridicularizados, né? E excluídos, e como que isso também vai ser um motivo de afastamento de pensadores científicos de qualquer tipo de vínculo com o espiritismo, né? Exato. De ser excluído. Exato, e isso acontece não só no espiritismo, né? Por exemplo, o século XIX é uma época que se desenvolve a teologia natural, que é uma ideia de você investigar cientificamente questões que estavam na Bíblia, né? Fenômenos relatados na Bíblia. E isso também começa a ser um grande problema de pessoas sérias fazerem esse tipo de investigação, desde que fosse para negar, né? Então, os únicos grupos que buscavam, aquelas pessoas que viam algum sentido naqueles relatos eram marginalizadas. Isso acontece e dá para perceber que ganham uma amplitude mundial, né? No caso, né, até da investigação da Adriana Gomes, é interessante ver como que essas teses, né, que visavam criticar o espiritismo, elas foram utilizadas nos processos para questionar a validade, né? É como que o Kraepelin foi amplamente usado, né, para questionar o espiritismo na área médica e por aí vai. Boa tarde, estamos escutando? Eduardo Lima. Sempre um prazer escutar o Marcelo. Fiquei muito feliz e fiquei muito aflito com a pergunta do nosso querido Marcos, porque eu vou falar longamente sobre isso na minha próxima apresentação, Marcos. A questão o que Kardec pensa sobre ciência, o que Kardec pensa sobre religião. Kardec pensa que o espiritismo é científico. Kardec realmente acreditava que a doutrina espírita já estava se tornando científica. O Kardec compreendia que a cientificidade de algo é um processo. Então, fiquei muito feliz com as tuas questões, porque vou tentar falar sobre isso. Espero que você fique satisfeito com as minhas respostas. Como sempre, um prazer. Eu já te faço uma pergunta, Marcelo. Só uma observação. Você também, Marcos, tocou num ponto muito importante que eu não sei por que a turma lá os ingleses não seguiram a metodologia de Kardec. O fato é que eles não seguiram. Eles seguiram a metodologia própria, mas dentro do materialismo, não fizeram o que Kardec indicou, e aconteceu o que você falou, de fato. Então, o espiritismo não foi aceito pela ciência, não foi aceito pela academia, não formou seguidores dentro dessa perspectiva. Agora, por quê? Eu ainda estou pensando. O fato é que eles não fizeram. Eles escolheram pesquisar, digamos, o sobrenatural, digamos assim, de forma diferente do que Kardec fez. Com relação à questão do experimentalismo que você colocou, que Kardec não fez, eu gostaria muito de falar agora, mas eu não vou falar. Eu vou esperar para a minha apresentação e eu acho que vai ser bem bacana. Eu penso um pouco diferente de você. Bom, meu querido Marcelo, voltando a você, meu querido Marcelo, é o seguinte, eu tive imenso prazer, todas as vezes que eu conversei com o Marcelo, inclusive aqui em Fortaleza, uma das vezes nós conversamos, não foi presencialmente, foi pelo telefone, nós conversamos muito rapidamente, Marcelo, sobre a questão do controle universal. E eu te falei isso, que a impressão que eu tenho é que o controle universal ele foi hipostasiado, ele foi exageradamente considerado no trabalho de Kardec
Até isso é uma construção até do século XX, por causa também dos críticos do Chico Xavier, etc, etc. Eu acredito que o controle universal ele é bom, ele foi utilizado, obviamente, até certo ponto, mas depois Kardec utiliza uma multiplicidade de métodos, que você citou algumas, uma multiplicidade de abordagens. Então, se você pegar, por exemplo, no livro dos médiuns, ele pega um espírito para contrapor o que um outro espírito disse sobre a explicação de um fenômeno de transporte. No caso, São Luís, então, um espírito. Então, no caso, por exemplo, do céu e o inferno, ele já faz ali uma micropesquisa, né, digamos assim, quantitativa, um micro-recorte. Aí você me falou, não sei se você lembra, para terminar minha colocação, para você comentar, que o nosso amigo Silvio Stibene, parece-me, se eu não entendi bem, ele pensa parecido. Uma coisa que Kardec começou e depois isso se diluiu. Desculpe não aparecer, gente. Se você puder comentar um pouco com isso, Marcelo, eu agradeço. Eu vejo que, começando pelo final, começando pelo ponto da multiplicidade de métodos, eu acho que a multiplicidade de métodos do Kardec era justamente uma forma de alcançar essa consciência das induções, né, ou controle universal, para mostrar que, utilizando métodos diferentes de abordagem, se chegava ao mesmo resultado, né? Inclusive no caso, né, dessa entrevista que você menciona, né? E no caso, eu acho, existe uma ideia de que foi mais ou menos isso, assim, de que o espiritismo começa com método, né, científico, essa ideia, essa desconfiança do Kardec mais frouxa, aí depois ele vai tendo novos elementos, ele se torna mais preocupado nessa questão da validade da comunicação mediúnica, da questão de buscar novos métodos, porque ele tem mais métodos, mais médiums para investigar. E depois, muitos consideram que ele dá uma amolecida, assim, no sentido de que ele já tinha os médiuns de confiança dele, então ele teria deixado um pouco de lado a questão do controle universal. Mas, ao que parece, eu vejo diferente, assim, porque dá para perceber o Kardec questionando outros elementos, até mesmo já no final da sua vida, assim. Um exemplo é a teoria dos espelhos mágicos, que é a ideia de que existe que a gente vê nos filmes, a ideia da bola de cristal, né? De médiuns que, ao observar uma bola, um globo de cristal, consegue utilizar ali uma forma de ter uma clarividência a respeito de algo. Kardec sempre negou essa ideia, sempre negou, até que ele observa um médium que se concentra num copo de vidro e, a partir daí, ele consegue realizar a sua mediunidade. E, a partir daí, o Kardec começa a afirmar de que esses vidros, espelhos, a teoria dos espelhos, né, deveria ter alguma validade. E aí ele investiga e muda de ideia, e diz que, de alguma forma, o vidro poderia atuar dentro da questão fluídica que faz funcionar a mediunidade. E o interessante é observar que, nessa mesma época, na Inglaterra, havia livros a respeito do magnetismo que afirmavam também a utilização desses instrumentos como uma forma de desenvolver as atividades psíquicas de uma pessoa, né? Também se vê muito classicamente na ideia do relógio, né? Que alguns psicólogos usam, né? Pendulando para um lado e para o outro. Muitos viam ali não um mero instrumento
mas sim uma forma de catalisar a mediunidade que deveria agir de alguma maneira física ou dentro da teoria dos fluidos, né, existentes lá na época. Então dá para perceber que ele continua com esses elementos. E eu vejo que uma das formas de comprovar isso, ou de ir nessa ideia, é justamente vendo as cartas do Kardec, né, dentro do projeto Allan Kardec, para ver se elas estão caminhando nesse sentido de que ele se convence mais facilmente, ou se ele continua de maneira apurada trabalhando essa diversidade metodológica, né, que, na minha opinião, faz parte do que ele chamava de controle universal das manifestações mediúnicas. E um outro ponto, eu acho que, de alguma forma, a pesquisa psíquica acaba tendo uma grande continuidade, né? É que esses pontos são colocados, né? Os pesquisadores psíquicos entram no campo da pseudociência hoje, né? Esses grupos não são levados a sério. E um dos pontos que contribuem para que eles sejam diferentes do espiritismo é justamente a questão de que o Kardec desenvolve uma filosofia a partir desses experimentos, enquanto, né, a pesquisa psíquica não vai além disso, né? Mesmo na SPR, a gente vê uma grande dificuldade, a gente vê relatos de casos, centenas, milhares de relatos de casos, mas você não vê dentro desse grupo tentativas de criar uma teoria explicadora desses fenômenos, né? Até Marcelo, hoje... Kardec alertou sobre isso, Marcelo. Kardec escreveu Ipsis Literis. Se você investiga um objeto de estudo com métodos que não são adequados também ao objeto de estudo, você vai falhar. Então, Kardec não é nenhum inocente em epistemologia. Kardec alerta em relação, mas eu já estou adiantando. Kardec ele alerta em relação ao que pode vir depois dele, ao que você está falando. Então, por exemplo, voltando à questão do método, do Tiago Oberon. Então, Kardec ele vai com um médium vidente, assiste lá a ópera Oberon, recolhe as informações desse médium vidente, depois ele vai com outro. Eu não sei até que ponto, se ele consultou mais 200 médiuns videntes, ou se ele recebeu cartas do mundo todo, mas o que foi para o livro foram 2 médiuns videntes que ele consultou. 2. Então, isso saiu de uma noite que ele foi ao teatro com o médium vidente e já foi publicado. Não foi, passou pela revista espírita, mas foi publicado. Nós dois sabemos. Quando Kardec publicava, é porque ele já estava em processo de maturação que ele considerava pronto. Não que ele não mudasse de ideia, que é outra característica da ciência que você me falou. Exato. Eu acho que vai a essa ideia de que ele publicava os experimentos cruciais. A própria teoria da relatividade, do Einstein, tem um artigo emblemático sobre isso. Ele utilizava para buscar, para não ter que citar todos os pesquisadores que caminhavam dentro da teoria da relatividade, ele mencionava um pesquisador anterior a ele que teria realizado o experimento crucial que ele utilizava como base para o seu desenvolvimento da sua pesquisa. Eu imagino que esse é um comportamento científico, para você não ter que relatar centenas de casos, o que seria cansativo, principalmente numa revista espírita que era de um público, né, estudioso do espiritismo, mas não especializado. Na revista espírita, é até ruim, difícil de ler no meio espírita, porque ele é muito repetitivo de casos, né? Enquanto os livros não, por isso que se estuda mais os livros, na minha opinião, e não se dá tanta atenção à revista espírita. Mas ali ele buscava publicar o que ele considerava os experimentos cruciais. E eu digo isso baseado nessa ideia, né? Recebi mais de 10 mil cartas
dessas 10 mil, 1.000 têm conhecimentos válidos e dessas menos de 100 são publicáveis. Na minha opinião, o que ele está realizando ali eu quero publicar experimentos cruciais que seja muito informativo, né, e que traga elementos que reúnam essas cartas que eu recebi, mas por serem exemplos menores, não são publicáveis. Por isso que a ideia da revelação dessas cartas que está sendo realizadas agora é importante, né? Porque delas a gente pode encontrar mais elementos que contribuíssem para a publicação do que ele considerava o experimento crucial na Revista Espírita. Bom, valeu, gente. Bom, são 10 para as 6, a gente inicialmente estava planejado para irmos de 4 às 5. Tudo bem, a gente começou mais tarde, mas tudo que é bom dura pouco e o Marcelo tem compromissos familiares para atender. Então, com a última pessoa que tinha se inscrito é o Rodolfo Jacarandá, nosso amigo e colega lá de Rondônia. Então, eu vou fazer dele a última pergunta por hoje. Lembrando que a gente vai repetir os encontros, claramente, claro, com expositores diferentes a cada vez, e a gente sempre vai estar se encontrando na segunda ou terceira segunda-feira do mês, no mesmo horário, tudo dando certo. E das próximas vezes a gente também vai fazer um esquema de live, né? Hoje é um experimento, fiquem tranquilos. Os primeiros 40 minutos de nada acontecendo, ninguém vai ver, tá? Mas nas próximas, talvez a gente já tenha algum público também participando via YouTube. Então, eu passo a palavra ao Rodolfo e depois da resposta do Marcelo, a gente passa para as considerações finais e encerramos por hoje, tá bom? E só para pontuar, Marcelo, veja como a demanda. A gente conhece há um tempão, mas sempre tem perguntas para fazer. A importância de momentos como esse, que a gente possa, entre estar planejando um evento, planejando uma publicação, planejando alguma coisa para os outros, a gente também tem um momento para a gente, entre nós. Então, eu passo a palavra para o Rodolfo. Fique à vontade. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês. Marcelo, adorei a conversa, acho que tem muito o que fazer. Eu tentei ler correndo os trechos que você tinha sugerido, mas acho que tem muito debate para acontecer, né? Acho que o próprio Eduardo, com a intervenção que ele fez, já apontou o caminho da continuidade, então não vou me alongar. Eu fiz uma série de anotações, fiz várias. Eu acabei escrevendo recentemente sobre esse assunto num livro, e eu tenho a impressão de que a gente talvez precise fazer um esforço melhor, até um esforço apenas de clarear um pouco as coisas sobre as quais a gente tenta falar quando debate esse assunto, né? Então, eu ia justamente devolver uma pergunta para encerrar, porque, por exemplo, essa dificuldade para saber se o que o Kardec fez era ou não ciência, ou se o Espiritismo pode ou não ser uma ciência, ela atravessou o século XIX e invadiu o século XX, né? O problema da indução, como o Popper chamava. No caso do Kardec, né, você tem um caso, tem dois, tem três, faz uma lei geral, né, desde Hume. Então, tem um pequeno texto do Popper lá, Conjecturas e Refutações, onde ele discute se a psicanálise é ou não ciência. Aqui lembra muito o que acontece com o Espiritismo, né? Ele também discutia se a relatividade era ou não ciência de verdade, até que os experimentos pudessem confirmá-la. O próprio Popper não era fã do verificacionismo, né? Daí a ideia de falseabilidade dele. Então a gente tem um longo caminho, acho que tem um caminho muito, como é que eu diria, manuseável para atualizar essa discussão, dizendo, olha, os métodos podem variar, se faz ciência de muitos modos diferentes, né? O Kardec, por exemplo, na introdução do Livro dos Espíritos, repete a palavra evidências, acho que mais de 10 vezes, né? Então, quando ele diz, olha, o Espiritismo é da alçada da ciência, talvez, como você mesmo disse, ele estivesse dizendo como nós a conhecemos, mas a ciência muda também. E os métodos mudam para poder tornar o conhecimento possível para objetos que não eram. Tipo que nem a gente hoje está tentando descobrir a energia escura. A matéria escura já é uma conjectura, a energia escura uma conjectura ainda mais
difícil de comprovar ainda. Eu acho que fica boa a discussão para a gente avançar nesse caminho de, olha, que tal, por exemplo, explorarmos melhor aqui se a variedade dos métodos entrega um resultado melhor, qual? Por exemplo, para comprovar a existência dos espíritos. Né? Então, assim, bom, tem muita coisa para cá, como já tem uma próxima sessão marcada que continua a discussão, acho que a gente pode levar parte dessa discussão para lá. Gostei muito da intervenção do Marcos, viu, Marcos? Eu ainda não conheço o trabalho de vocês mais a fundo, mas eu estou bem na sua linha também, assim, de reconhecer o que não aconteceu e que talvez ainda precise acontecer. Mas eu acho que tem uma pergunta que continua martelando nas nossas cabeças. Diga, Marcos, com vontade. Porque nesse conjunto de coisas que nós não sabemos, eu estou escrevendo um artigo relacionando matéria escura justamente com fluido cósmico universal, né? Então, eu acho que dessa vez me expulsam da casa espírita mesmo, mas como eu já estou com o pé sendo expulso há muito tempo, então serve para a gente discutir. Então, a minha pergunta, Marcelo, vai nessa direção do seguinte, olha, assim, me parece que há um amplo, aberto caminho, variado, inclusive, um caminho de várias pontes diferentes para que a gente possa avançar na discussão sobre o espiritismo e a ciência. Olha, a antropologia para físicos hardcore não é uma ciência, mas é. Então, qual é a minha pergunta aqui? A minha pergunta o que me parece, na sua opinião, né? A minha pergunta é mais ou menos a seguinte. Para muitos espíritas, quando Kardec usa o termo ciência espírita, ele quer dizer uma coisa diferente da ciência ordinária. Né? Aquilo que o Kuhn chamava de ciência normal, né, o Marcos? Então, para outros espíritas, o experimentalismo nas origens indica que o espírito pode ser reconhecido como objeto da natureza, como todos os outros objetos poderiam ser por uma ciência que tem a mesma natureza. Entendeu? Tanto que, por exemplo, o pessoal que trabalha com imagens lida com evidências. Quem trabalha com experiências sobre fluidos elétricos lida com evidências. Quem trabalha com depoimentos também lida com evidências. Agora, elas têm valores diferentes, elas podem ser verificadas de modo diferente, entendeu? Então, assim, você iria mais na direção de reconhecer, porque a parapsíquica e essas outras áreas meio que dizem, olha, existe uma ciência que não é igual à ciência hard, entendeu? Você iria mais na direção de duas ciências, ou seja, há naturezas distintas, ou não, cara, olha, a ciência é uma só e a gente um dia chega lá com os métodos diferentes para provar a existência do mesmo objeto. Uma coisa que me incomoda muito é a seguinte, se há espíritos, há um objeto comum, né? A gente está falando de um objeto, assim, olha, há um espírito, certo? Ele pode se manifestar de milhões de formas, ele pode manipular fluidos de milhões de jeitos, ele pode existir de formas materiais diferentes, mas há um espírito, né? Você iria mais na ideia de que o Kardec, de alguma forma, imaginava duas ciências diferentes, ou ciências de naturezas diferentes, ou ele imaginava um futuro em que elas se encontrariam e os experimentadores de todo gênero acabariam não tendo como evitar o reconhecimento da existência do espírito, como hoje a gente não pode evitar o reconhecimento de que o Einstein estava certo, por exemplo. Pelo menos numa boa parte dos casos. Né? Eu vejo que ele dizia que havia ciências diferentes, né? Ciências diferentes. E havia objetos que podiam ser, métodos de ciências que podiam ser aplicadas ao espiritismo, e havia métodos que não podiam ser aplicados ao espiritismo. Por exemplo, a questão da reprodução da experiência, ele, mesmo no século XIX, na metade do século XIX, quando isso ainda não era, né, o principal elemento, ele já questionava essa possibilidade, mas o que não deixava o espiritismo menos científico, na opinião dele. O que eu vejo é dessa forma, assim, ainda hoje, né, o que eu penso, assim, eu busquei entender o Kardec na época dele, né? Eu acho que se incorre muito, tanto na academia quanto fora dela, a entender o espiritismo dentro da ciência que é hoje. A ciência de hoje não é a ciência da metade do século XIX. Não era mesmo. Embora tenha algumas semelhanças
né? O Rodolfo mencionou o Popper, e o interessante é que hoje, né, estudando a filosofia da ciência, a sociologia da ciência, ao que parece, tanto o Kuhn, o Popper, o Lakatos, todos eles foram demolidos e hoje o que se faz de ciência é justamente a mesma ideia do século XIX, ou seja, nós não acreditamos que nós não temos preferências, nós somos isentas e a gente vai compor um quebra-cabeça aqui. Mas como nós... E o problema disso tudo é que eu vejo dentro da academia, muitas vezes se usa um elemento para questionar o espiritismo enquanto ciência, um elemento tão severo que, se você aplicar esse mesmo elemento em outras ciências, só sobram essas três, né, que eu já mencionei: química, física e biologia. A psicologia não existe mais, história não existe mais, sociologia, nada disso passa a ser ciência, né? Dentro desse critério mais rigoroso. E justamente o espiritismo propunha uma ideia mais geral de ciência que eu acredito que seja mais válida. Mas é claro que eu estou falando como historiador, né? Eu sou um dos grupos que na universidade a gente discutia buscando responder aos críticos se história era ciência ou não. Então, dentro de uma ideia de ciência mais geral, eu estou de acordo com Kardec, né? Eu acho que todas essas formas de conhecimento compõem uma ciência. Eu acho que, se você me permite uma breve observação, e eu que estudo epistemologia, né? Então, se na história já dá um problema, imagina recuando um pouco para a filosofia, né? Então, assim, embora tenha sido também uma obsessão do século XIX transformar a filosofia em ciência, né? Do próprio Hegel e tal. Mas o que me parece aqui é que a cobrança também tem muito a ver com a natureza das nossas afirmações, né? O espiritismo tem uma teoria da realidade muito dura também, né? Ao propor uma teoria geral da realidade, né? Olha, existem 3 elementos gerais no universo, então, tá bom? Então, se você propõe algo tão enfático, então nós estamos aguardando aí o DNA do espírito, sabe? Algo assim, tipo. Exato. Agora, como é muito amplo, né? Então, como é muito amplo, a experiência mediúnica, a história dá conta, assim, a antropologia dá conta. A gente não precisa em tese, a gente não precisaria de bioquímicos para nos ajudar a entender algo para o que já existem muitas ciências, entendeu? Eu vejo assim, eu acho que o espiritismo, o movimento espírita no Brasil, ele é religioso, né? Eu vejo que chega um momento que o caminho vai estreitando. O Kardec pegou um caminho mais aberto, em que havia críticas, mas elas ainda não eram tão contundentes. Mas o caminho estreitou. Então, o espiritismo não podia se afirmar ciência, porque seria diretamente questionado pela medicina, pela psicologia. Ele não... A questão da filosofia não chamava muita atenção, mas mesmo assim seria mais uma teologia, né? A própria filosofia estava utilizando a matemática mais materialista no final do XIX, e o único caminho que o espiritismo podia sobreviver foi um campo religioso, e em muitos lugares o campo religioso também serviu para que o espiritismo fosse questionado e perseguido. Em Portugal, com Salazar, da forte associação que o catolicismo tinha com o governo, né, foi responsável por perseguir inúmeros casos espíritas. A mesma coisa aconteceu com Franco, na Espanha. A associação com o catolicismo colocou na ilegalidade esses grupos espíritas. E aqui no Brasil, por ser um movimento mais laico, ele acaba persistindo. E por isso o espiritismo, né, quando se fala ciência, o espírita médio não faz a menor ideia do que é ciência espírita, né? Começa a relacionar uma série de termos que não sobrevivem a uma análise mais rigorosa, né? Ideias da física. O pensamento de Kardec tem uma coisa que me chama muito a atenção, quando você fala de uma ciência espírita e uma ciência geral, são as tentativas que ele faz de unificação, né? Porque o que Kardec tenta fazer em vários momentos
é naturalizar o espírito. Ele diz o espírito ele faz parte da natureza. E o que as ciências da época vão entender como campo de pesquisa da ciência é a natureza. As ciências, a química, a física, a biologia, eles vão estudar a natureza. Quando Kardec diz, olha, o espírito pertence à natureza, ele está inserindo, né, o espírito num campo de atividade que é para ser investigado pelas ciências, né? E a gente percebe essa unificação, inclusive, quando ele fala da própria formação do universo, lá no Céu e Inferno, quando ele vai criticar a concepção católica, né, de criação dos mundos, ele vai dizer, o católico, ele se baseando no Concílio de Latrão, e num documento de um bispo da época, eu não me lembro o nome dele, mas ele vai dizer, o catolicismo vai dividir 3 criações, né, 3 criações separadas. Seria a criação de tudo que é material e não tem espírito, né, o universo, o sol, o planeta, vaca, cachorro, né, a criação daquilo que tem espírito, mas não tem matéria, que seriam os anjos, e a criação daquilo que tem matéria e tem espírito, que é o homem. Inclusive, posteriormente, no Concílio de Latrão isso já vai estar presente, a ideia dos anjos decaídos, né? De que Deus não criou o mal, Deus não criou o demônio, mas que anjos teriam se revoltado contra Deus, porque eles seriam anjos e não teriam matéria. E o homem que tem matéria e tem espírito tem a condição de ascender, né, a se aproximar de Deus. E aí Kardec vai dizer o seguinte, ele vai opor a esse pensamento justamente a teoria espírita, que é uma teoria que ela une, né? Ele diz, não existe matéria e espírito. O princípio espiritual ele sai lá do mineral, passa pelo vegetal, vai para o animal, depois para o hominal. Então, ele, no pensamento dele, ele tem essa visão assim, unicista, né? De tentar dizer que é tudo uma coisa só, ou seja, o espírito pertence à natureza. Portanto, não existiria uma ciência separada, tudo seria ciência, né? Embora, em vários momentos, ele vai dizer que as outras ciências estão abaixo, digamos assim, da ciência espírita, né? Mas você quer saber, Marcos, um ponto que eu acho que eu nunca entendi a Gênese. O primeiro capítulo é muito bom e tem uns temas interessantes, mas aquela parte, a parte do universo que você mencionou, eu nunca entendi o motivo dela estar ali. E na minha pesquisa de doutorado, vendo o Jean Renaud, ele publica uma obra, o TRC, que publica em 54, e é uma obra extremamente parecida com essa parte do Céu e Inferno. E muitas pessoas se tornam adeptas do Renaud, né? Que o Kardec depois diz que ele é uma espécie de precursor do espiritismo. Então, eu vejo aquele elemento ali que o Kardec escreve para tentar superar o Renaud, para tentar pegar os adeptos do Renaud, que morreu em 62, 63. O Kardec publica várias cartas do Renaud na Revista Espírita. Eu acho que ele buscando trazer essas pessoas adeptas das ideias do Renaud para dentro do espiritismo. Isso é uma ideia que está na minha cabeça que eu pretendo desenvolver um dia. E aí, enfim. E só para ser mais polêmico, terminar de modo polêmico, viu? Não sei se foi o Marcos ou você, Marcelo. Não, você, Marcelo, que ainda falou. E na filosofia, então, não havia nenhuma grande preocupação de... Eu concordo plenamente. Acho que o Kardec se dedicou muito na parte da ciência, né? E quando a gente vai discutir sobre filosofia, então, existe um trabalho bem hardcore a ser feito. E se o trabalho com a ciência... esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho de reconstrução que é urgente, né? Para o melhor entendimento, inclusive, para onde essa coisa toda vai. No caso, quando você vai lá e olha nos fundamentos filosóficos, então, eu acho que nós simplesmente pulamos 100 anos, assim, precisamos... Entendeu? O espiritismo religioso pegou 100 anos de trabalho e não sei se deu uma volta, pulou por cima. Então, como objeto de trabalho filosófico, tem nada. Esse negócio não foi feito, não foi nem refletido. Não fossem vocês, historiadores, estarem fazendo isso com a ciência, a gente não teria um ponto de partida para encampar uma reconstrução, inclusive, do próprio pensamento epistemológico, né? E da própria ideia de uma teoria da realidade. Vocês citaram a metafísica, né?
Mas a modernidade filosófica começa, depois de Descartes, com Kant perguntando se a metafísica podia ser uma ciência. E a resposta dele é não, né, na Crítica da Razão Pura. Mas 2 anos depois ele escreveu um outro livro para dizer, olha, vou escrever aqui um conjunto de recomendações para quem quiser encampar a ideia de propor uma metafísica que queira se apresentar como ciência. Entendeu? Então, assim, quando você volta lá, os experimentadores e os filósofos estão tentando sentar na mesma mesa e bater um papo. Me parece muito do que a gente está tentando fazer agora. Entendeu? Bom, então lancemos as sementes e quem sabe a gente viva ou renasça para assistir os resultados. Bom, Deixa de ser gente. pessimista, Rodrigo. Vamos produzi-los até o fim do ano, depois as pessoas que decidam se é bom ou não. Tem que entregar. Delivery, né? Tem que entregar o negócio, né? Marcos, o artigo tem que sair. Deixa que o pessoal julga depois. Cara, eu já estou operando na lógica assim, se a humanidade durar mais 50 anos, já tá bom pra caramba. Já estou nessa linha assim de o mundo de regeneração vai ser sem a humanidade nele, porque é a única coisa que está funcionando. Mas enfim, isso está gravado, deixa para lá, não vou ficar falando, fazendo considerações de crente pessimista, não. Bom, gente, são 6h10, apenas ficamos 1h10 além do previsto. A Raíssa está esperando o apocalipse, viu? Já somos 2. Mas é como dizem, né? O mundo de regeneração, quem disse que é um mundo confortável? Regeneração é uma classificação apenas de algo melhor moralmente, nada em termos de clima. Bom, mas falando sério agora, gente, eu agradeço a vocês todos por terem vindo, pela paciência. Agradeço ao Marcelo, né, que trocou os dias, mas veio assim mesmo e encarou. Brigadão, Marcelo, acho que foi 1h30, 1h40, na verdade, até muito produtivo. Fiquem tranquilos que quando a gente for liberar o vídeo, a gente pretende dar uma editada nele, né, para ficar mais enxutinho, mas eu espero que hoje tenha inaugurado a primeira de uma longa série de sessões que será muito útil não apenas para nós, como um registro das nossas reflexões, do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento, dos nossos estudos, mas também algo que vai ser útil para os outros. Como eu disse, e agora é sério, a gente está lançando sementes. Né? Um que pega uma coisa, que tem uma ideia e vai desenvolver ali, algo que a gente não deu, nem sempre pôde fazer. E acho que uma das ideias motrizes do grupo, para além de questões puramente acadêmicas, é estabelecer espaços de diálogo onde muitas vezes a gente não encontra. Individualmente, a gente não encontra. Então, você quer bater um papo sobre o que Kant estava pretendendo sobre metafísica e ciência lá no século XVIII, você não tem com quem conversar sobre isso, bom, de repente agora você descobriu alguém. Pelo menos alguém que vai ouvir, vai trocar e vai trazer acréscimos vindos de outra área, outra perspectiva. Então, a ideia é essa, a gente está lançando sementes. Pelo fim do dualismo, viu, Marcos? Pelo fim do dualismo. Então, eu dou por encerrada por hoje, né? Por esse mês de agosto, dou por encerrada a nossa primeira sessão. Agora eu confesso que eu tenho que conferir quem vai ser a próxima. Acho que é o Eduardo mesmo, não é? A próxima é o Eduardo. A gente vai divulgar no dia, até para as pessoas que vão estar na live poderem assistir e acompanhar. E, enfim, próximo tema, epistemologia, Allan Kardec. Só tema fácil, só coisinha simples, coisinha que no Centro Espírita o pessoal discute todo dia, claro, né? A gente vai, na verdade, acho que vai ser uma discussão também muito produtiva e que, na verdade, acaba complementando muito a de hoje. Então, eu dou meu boa noite a todos, agradeço novamente e a gente se vê daqui a um mês. Tá bom? Abraço. Abraço, gente. Tchau, tchau. Gente, prazer.